Olá, seja bem-vindo e obrigado pela tua consulta e participação aqui no tutorial junto ao meu canal, e nele eu vou falar a respeito de um recurso que é a criação de um efeito de céu estrelado aqui na área de trabalho do Blender 3D. Este recurso não é nenhuma novidade aqui no Blender 3D, principalmente para quem já conhece as versões mais antigas do Blender, onde nós temos aqui na guia Material a opção Sky, onde a gente clicava e tinha esse efeito aí simulado. Nessas versões mais atuais, nós não temos como vê-lo de forma direta. Então vamos entender como é que a gente faz isso utilizando de um renderizador que fica aqui na parte superior, que é o Cycles Render. E vamos aqui aplicar o nosso entendimento. Nós estamos utilizando aqui a visão de perspectiva. O primeiro passo é nós mudarmos a nossa visão da área para a visão de topo. Isso a gente pode fazer, clicando aqui em View, escolhendo a opção Top. Posso usar também a tecla 7 do teclado numérico, que vai me dar o mesmo efeito. E aqui é como se eu estivesse vendo a minha área de trabalho de cima. Vocês vão ver que eu tenho a lâmpada aqui, a câmera e aqui no centro o cursor 3D. O primeiro passo, eu vou selecionar essa lâmpada que se encontra aqui com o botão direito do mouse. Eu vou clicar a tecla G e com G eu aciono a ferramenta Grab, que é a ferramenta de deslocamento dos objetos. Então eu vou arrastar esse objeto selecionado até esse ponto aqui, bem no canto inferior esquerdo da grade imaginária, e eu vou mudar novamente a visão da minha área de trabalho. Novamente vindo aqui em View e escolher a opção Front. Posso usar a tecla 1 do teclado numérico. Clicando em Front, eu vou ver desta forma a minha área de trabalho. Bem, eu estou vendo aqui na esquerda superior a lâmpada e na direita superior a câmera. Então eu vou selecionar essa câmera com o botão direito e eu vou posicionar essa câmera na mesma posição em que eu estou vendo a área de trabalho, como se ela estivesse apontando da mesma forma que eu estou vendo a área de trabalho. Então, as condições que eu tenho para fazer essa opção é vir aqui em View, clicar em câmera ou clicar a tecla 0 do teclado numérico. Ou também, se eu não quiser, encostar o cursor na janela 3D View, clicar a barra de espaço e vocês vão ver que aqui eu tenho como digitar um texto qualquer para adicionar a ferramenta. Eu vou escrever a palavra Align, que significa alinhamento. E quando eu escrevo Align, vocês vão ver que tem duas opções aqui. Align Objects e tem um Align Camera to View. Então eu vou usar essa opção Align Camera to View, que é o mesmo efeito clicando o Ctrl Alt e a tecla 0. Então, clicando o Align Camera to View, eu posiciono a lente da câmera de frente, da mesma forma como eu estou vendo a janela. Está o meu cursor 3D aqui, a câmera que estava aqui, ela se deslocou e veio para esse ponto, e é dessa forma que ela está enxergando aqui a minha janela. Eu vou aproximá-la com o botão do meio do mouse, que é aquela rodinha de rolamento empurrando para cima, até que fique nesse enquadramento que vocês estão vendo aqui, e vou aproveitar e clicar a tecla de atalho N, que abre a barra de propriedades denominada barra N, que é essa barra que fica aqui oculta na janela 3D View. Com ela acionada, eu vou clicar essa opção Lock Camera to View, ou seja, travar a câmera para o ponto de vista. Clicando nela, não vou mexer mais nada, vou então mudar o renderizador, já que o nosso efeito vai ser visto no Cycles Render, mudando aqui de Blender Render para o renderizador Cycles Render. Realizado então essa modificação, nós vamos desativar a barra de propriedades, que nós não vamos precisar mais dela por enquanto. Então vamos clicar a tecla N novamente. O primeiro recurso aplicado, nós vamos vir aqui na barra de propriedades, na direita do ícone World, que é essa esferinha aqui de forma azulada. Vamos clicar nela e a gente abre aqui o ambiente, o World, no Cycles Render, e vamos aplicar um nó nessa área de fundo. Então vamos dar Use Nodes. Então se eu der o F12 aqui, vocês vão ver o fundo com esse cinza que vocês estão vendo aqui, idêntico a essa opção Color que vocês estão vendo aqui, tá? Então para ver melhor, basta eu clicar aqui no Preview, essa cor é essa cor que está aplicada aqui. Nós vamos aqui sair do renderizador, clicando a tecla ESC, e vamos encostar o cursor entre as duas janelas, que é essa janela de baixo aqui denominada Timeline, que é a linha de animação, e a janela de cima, que é a 3D View. E quando a gente encosta o cursor entre as linhas que dividem uma janela e a outra, ele se transforma no cursor de seta dupla. Segurando com o botão esquerdo do mouse pressionado e arrastando para cima, eu aumento a janela Timeline
que fica na parte inferior. E eu vou transformar essa janela Timeline em outra janela, que vai ser a janela do tipo Node Editor. Isso eu posso fazer, ó, vindo aqui nesse canto inferior, vocês vão ver que eu tenho o ícone de um reloginho que representa a janela Timeline. Clicando nessa caixinha onde tem esse ícone, eu abro outras janelas possíveis de ser aplicada essa área aí onde está a Timeline. Então eu vou mudar de Timeline para a janela do tipo Node Editor. Clicando aqui, essa é a janela Node Editor. E nós vamos utilizar os recursos de nós para fazer esse efeito aí desejado. Nós são integrações de recursos que a gente aplica como se estivesse unindo um ao outro para criar o efeito desejado. O primeiro passo que nós vamos fazer aqui na Node Editor é vir aqui na parte inferior, na sua parte de menus. Aí vamos ver que temos 3 ícones, estão vendo aqui? Temos o ícone primeiro que representa os Composite Nodes, que são os nós de composição. Temos o segundo ícone que representa o Texture Nodes, que são os nós de textura. E temos esse terceiro ícone, que é o que nós vamos usar, que são os Shader Nodes, que são os nodes de sombreamento. Antes de selecionar um desses aqui, que vai ser esse terceiro, nós vamos clicar nessa opção aqui, ó, e Use Node. Nós vamos usar nós para o efeito desejado. Então vamos clicar selecionando essa opção e verifique que surge aqui 2 nós aplicados a esse primeiro efeito já aí no material. Só que são nós aplicados a esse primeiro ícone que está selecionado. Então se eu aproximar aqui com o cursor na janela Node Editor e empurrar o botão do meio do mouse, que é aquela rodinha de rolamento, vocês vão ver os nós que já estão aplicados a esse recurso. Mas não é esse recurso aqui que eu quero utilizar. Eu quero utilizar o terceiro recurso aqui, ó. Vou clicar nessa esfera e com essa esfera acionada, repare que os nós do outro recurso sumiram. Eu vou então selecionar entre esses outros ícones que aparecem aqui, o ícone que é idêntico ao ícone da propriedade que eu apliquei aqui, tá vendo aqui, o Word? Então é essa esferazinha que está aqui. Clicando nele, aí vocês vão ver que surge o nó referente à propriedade Word. E verifique aqui que esse background é o nó que aqui na caixa de propriedade do Word é representado nessa guia denominada Surface, ó, background. Esse aqui é essa opção aqui que eu selecionei. Já essa opção aqui, o Word Watchpot, que é a saída do ambiente, é justamente esse preview que vocês estão vendo aqui. Para eu poder movimentar essa janela aqui no Node Editor, eu tenho essas 2 barras laterais, uma na horizontal e outra na vertical. Então, se eu encostar o cursor nessa barra que fica aqui na parte inferior da janela, segurar com o botão esquerdo e arrastá-lo, eu movimento, ó, a janela para eu fazer a adição de novos nós. Vamos então adicionar o primeiro nó para fazer o efeito. Nós vamos vir aqui no menu, na janela Node Editor, denominado Add, que é adicionar. Clicamos nele e vamos aplicar um primeiro nó do tipo Converter. Encostando o cursor, ele abre um submenu e entre esses Converter aqui, eu vou buscar um do tipo Color Ramp. Quando eu clico aqui, perceba que o nó aparece bem na ponta do cursor e eu posso movimentá-lo para posicioná-lo na janela no ponto que eu quiser. Vou posicioná-lo aqui e vou clicar com o botão esquerdo do mouse, aí eu fixo o nó. Vamos entender então o que é o nó. O nó são esses laços aqui, ó, que integram um recurso ao outro para dar o efeito final. Então aqui no Color Ramp, o primeiro passo que eu vou fazer é clicar nesse pontinho amarelo aqui de Color, tá vendo aqui? Com o botão esquerdo, segurar com o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastando, eu crio, ó, o laço. E eu arrastando esse laço, eu vou encostar esse laço nessa opção aqui, Color, tá vendo? Vou clicar aqui em Color, esse pontinho amarelo. Verifique que quando eu unir esse a esse aqui, a minha preview mudou a coloração. Se eu tirá-lo, ó, largá-lo, ele volta àquele passo inicial. Então, clicando aqui e arrastando, eu mudo a cor, pois eu já apliquei um nó de colorização junto ao ambiente. Vou então adicionar um outro nó, clicando em Add, e vai ser um nó dessa vez do tipo Color. Nós vamos vir aqui em Color
E entre as opções de color, eu vou encontrar um aqui denominado Mix RGB, que é o Red, Green e Blue, ou seja, vermelho, verde e azul, que representa as cores aí de pixels de vídeo. E com ele surge na ponta do cursor o nó denominado Mix. Eu vou clicar aqui para fixá-lo e vou vir aqui no pontinho amarelo da opção Color, segurar com o botão esquerdo do mouse pressionado, arrastar, vou puxar o laço até essa opção aqui do Color Ramp na lateral esquerda, denominado Factor. E aqui eu já fiz mais uma união desse com esse. Vamos diminuir um pouquinho aqui o zoom aqui da nossa janela e vamos encostar o cursor aqui nessa tarja, arrastá-lo mais um pouquinho para cá. E vamos adicionar por último o outro nó que fará o efeito aí do céu estrelado. Então nós vamos vir aqui em Add novamente e vamos adicionar dessa vez um nó do tipo Texture. Vamos encostar aqui na opção Texture, vai abrir o submenu e entre essas opções nós vamos escolher um denominado Voronoi Texture. Vou clicar nele, surgiu o nó aqui na ponta do cursor, vou arrastá-lo para posicioná-lo aqui na janela onde eu quiser, vou botá-lo aqui, clicar com o botão esquerdo, fixo ele e agora eu vou encostar o cursor nesse pontinho amarelo de cola, segurar com o botão esquerdo e arrastá-lo até a opção aqui, ó, Factor. Vocês vão perceber que eu criei aqui nesse efeito 1, 2, 3 nó, mais os nós da aplicação do Word que eu fiz. Mas eu não estou vendo nenhum efeito aqui surgir na minha área, como também não estou vendo aqui no Preview. Então nós vamos aqui na janela de cima, que é a 3D View. Nessa guia de menus que fica na parte inferior da janela, nós temos aqui onde tem a Object Mode, um ícone ó, que representa a Viewport Shading. Clicando nela nós abrimos e nós podemos ver a nossa área de trabalho no modo diaramado, sólido, que é como vocês estão vendo aí, no modo de Texture, de material e no modo Rendered. Eu vou utilizar essa última opção aqui, Rendered, porque ela vai fazer com que a gente visualize a nossa janela em tempo real. É como se estivéssemos dando um F12 de forma constante. Então vamos clicar nela, vocês vão perceber que aqui a cena renderizada vai ser justamente essa imagem que nós aplicamos inicialmente aqui, conforme o nosso preview. E é através desses nós que nós vamos fazer o efeito aí do céu estrelado. O primeiro passo é vir aqui ó, no nó denominado Mix que nós aplicamos, clicar aqui nessa opção Color 1, estão vendo aqui? Nessa caixinha aqui, eu abro a paleta de cores e aqui nessa barra lateral direita eu vou clicar esse botãozinho branquinho aqui, empurrá-lo para cima para que ele fique com um efeito bem claro. Vocês já vão ver que começa a surgir aqui uma texturização diferenciada na janela e aqui também. E vou vir aqui em Mix novamente, onde tem Color 2, clicar na caixinha e eu vou encostar o cursor aqui na lateral direita e vou empurrar esse pontinho aqui para o ponto mais escuro, ó, para que ele fique dessa forma. E aqui nós estamos tendo já uma percepção de uma texturização que nós aplicamos com os nós. Vamos então vir aqui na caixa de nós, denominada Color Ramp, e nós vamos ver a rampa aqui, ó, que utiliza o gradiente entre o preto e o branco. E nós temos essas setinhas que são chamadas de sliders. Vamos selecionar com o botão esquerdo e com ela selecionada eu vou clicar na setinha e vou trazer essa setinha bem aqui próximo para a setinha branca. E vocês já vão perceber que com esse efeito aqui eu já tenho uma modificação do efeito de textura, fazendo algumas esferas meio embaçadas aqui. Para eu melhorar esse ponto e criar as estrelas desejadas no ambiente, eu vou vir aqui nessa primeira caixinha de nó denominada Voronoi Texture, onde eu tenho essa opção Scale, que é a escala. Eu vou clicar e vou botar um valor aqui 50 e vou dar o Enter. Percebam que o meu céu aqui já tomou uma posição ó, um tanto
parecido com objetos luminosos no céu. E aqui também vocês vão ver isso nessa caixa. Então eu vou melhorar mais ainda essa visualização, aproximando esse slider para cá, para que ele fique mais... E aqui em Strength eu vou mudar para 2 e vou dar o Enter. Eu já tenho aqui mais ou menos um céu estrelado. Vamos então desabilitar essa janela que fica aqui na parte inferior. Isso eu posso fazer encostando o cursorzinho bem aqui nesse chanfro. O cursor fica com a forma de uma cruz. Vou segurar com o botão esquerdo do mouse, arrastá-lo para cima e depois para baixo. Repare que surgiu uma setinha. Eu estou dizendo que eu vou desabilitar essa janela da minha área de trabalho. Então vou clicar aqui e eu fico somente com a minha janela principal. E aqui onde eu tenho um cursor 3D, vamos voltar para a Viewport no modo sólido. Fica mais fácil a gente trabalhar. Eu vou adicionar um objeto, clicando Shift A, que é um objeto UV esfera. Vou dar um S de escala para aproximá-lo e vou vir aqui na guia lateral esquerda, que é a Tool Shelf, no modo Object Mode. Vou clicar em Smooth, aliso. Vou dar a esse objeto um material qualquer. Nós vamos vir aqui na barra de propriedade na direita, com essa esfera selecionada, nós vamos clicar aqui no ícone de material. E vou clicar aqui nessa opção New. Criei um material para esse objeto. Vamos ver como é que está esse objeto clicando no F12. Verifique que ele está bem aqui no centro. Aqui tem as estrelas de fundo. Vou dar um S para sair. E vamos melhorar essa iluminação da lâmpada, selecionando com o botão direito. E com ela selecionada, nós vamos dar uma força maior aqui. Vamos dar um valor aqui 2 para essa lâmpada. E vamos aplicar um Use Nodes nela. E aqui em Strength nós vamos dar uma força 2000. Vamos dar um Enter. Vamos ver como é que ficou agora com a renderização, o F12. Pronto, nós temos aqui um ambiente em forma de um mundo, como se fosse um planeta iluminado através de um mastro bem próximo e um céu de fundo, que são as nossas estrelas. Se quisermos dar uma cor aí a esse planeta, nós podemos dar uma cor laranja aqui, por exemplo. Vamos dar o F12. Tá aí o planeta. E se quisermos dar uma textura também, nós podemos clicar aqui em Color, nesse pontinho que fica aqui na lateral direita, escolhermos aí uma textura aí diferente. Vamos botar aqui o Magic Texture. Vamos dar o F12 novamente para ver como é que fica. Ficou aqui com a forma de um planeta aqui meio azulado, sendo iluminado por um astro próximo, e as estrelas de fundo aqui criando o nosso efeito background aí, que é o fruto do nosso tutorial. Vou dar o ESC aqui para sair da renderização. E é isso aí, pessoal. Isso é um dos recursos que a gente tem de forma simples e básica para criarmos esse efeito aí interessante. Espero que tenha te ajudado. Bom proveito aí da dica e até o próximo tutorial. Grande abraço.